que é a tela que mostra o tamanho de cada torcida, porque uma outra coisa chama atenção, que é o caso do Vasco. O Vasco, historicamente, sempre foi uma torcida muito grande, uma torcida nacional. No ano passado, a torcida do Vasco aparecia com 4%, esse ano aparece com 5%. É uma diferença pequena que está na margem de erro. Dá para dizer que a torcida do Vasco cresceu e que a torcida do Atlético, por exemplo, que tinha 5 foi para 4, a do Cruzeiro que tinha 5 foi para 4, que essas torcidas caíram? Ou você também acredita isso, a questão da margem de erro? Por enquanto, a pesquisa não nos credencia fazer qualquer análise do ponto de vista de crescimento ou não de torcida ao longo dos anos. Tanto Vasco como Atlético, São Paulo e Palmeiras, a mesma coisa aconteceu com Flamengo e Corinthians, tiveram variações estatísticas dentro da margem de erro. O que significa, João, que há uma grande estabilidade de um ano para o outro em relação a essas torcidas. Eu repito, a importância desse trabalho que a CNN e a Itatiaia lideram, né, e que a Quest tem o privilégio de fazer, é exatamente nos permitir olhar para séries históricas longas. Né? O que o dado dos jovens está nos projetando é que ao longo do tempo, de 5 anos, 10 anos, você pode ter uma mudança no perfil desse torcedor. Mas de um ano para o outro, todos esses indicadores que quem está nos assistindo está vendo na tela são indicadores dentro da margem de erro, que não nos permitem, portanto, afirmar que tem crescimento ou queda em nenhum desses casos. Professor, é sempre difícil comparar resultados de pesquisas de institutos diferentes. Sim. Cada um tem a sua técnica, tem a sua maneira de trabalhar, tem um volume de pessoas ouvidas, isso tudo impacta no resultado da pesquisa. Mas, como eu já disse no início, toda pesquisa gera polêmica e a pesquisa da Quest, com a Itatiaia, com a CNN, também não foi diferente. A gente viu o torcedor do Vasco muito bravo no ano passado, o torcedor do Atlético comemorando um resultado que mostra uma torcida muito grande, torcedor do Cruzeiro reclamando, porque em outras pesquisas os números do Cruzeiro eram muito maiores. Entendendo, compreendendo essa diferença de mecanismos, de maneira que é feita, ao que o senhor acredita essa diferença dos números da Quest para números de outras pesquisas? Eu de novo agradeço a oportunidade é bom de conversar com um jornalista que faz as perguntas que têm que ser feitas, é que a gente tem a oportunidade de responder as perguntas que precisam ser respondidas. Essa é uma delas, né? Na verdade, João, a baixa capacidade das pessoas de compreenderem o que é uma estatística do que é um número absoluto é que produz esse tipo de distorção aparente. Na verdade, todas as pesquisas indicam o mesmo cenário. Porque dentro das margens de erro de todas elas, o Flamengo é o líder absoluto, o Corinthians é uma torcida enorme, é a segunda maior do país. Palmeiras e São Paulo dividem terceiro ou quarto lugar numéricos, mas ocupando o mesmo pelotão. Vasco, Grêmio, Atlético, Cruzeiro estão mais ou menos próximos. Então, não é verdade que existem diferenças significativas entre as pesquisas. Isso claro, da audiência, é uma polêmica boa para conversar, os torcedores usam isso, inclusive, para se provocarem. Dá polêmica até pro pesquisador. Nossa, né? Para mim dá muito. A gente pode falar disso, esse é um tema que eu adoro. Para mim dá muito. Mas, estatisticamente falando, e a gente tem que ter esse cuidado, você me conhece, sabe que credibilidade é o grande ativo que um profissional como eu tem, né? Como é o caso dos jornalistas. Não tem diferença. A gente pegar as últimas pesquisas feitas por diversos institutos, eles vão te mostrar estatisticamente o mesmo resultado. É que a briga e a polêmica fazem parte e o futebol vive disso, né? Assim como a política vive dessa polêmica, de você provocar um ao outro, o futebol tem esse elemento e é por isso que é gostoso.